Chegamos com mais um SBT e você. Muito obrigada pela sua companhia todos os dias. Estamos ao vivaço e hoje o programa está muito bom. Informações importantes para você. Dá uma olhada. Hoje é o Dia Mundial do Perdão. E você, precisa perdoar alguém? Vamos falar também sobre acidentes com motos e como preveni-los. Você sabe o que é obrigatório ter em um capacete? Hoje também tem Mundo Pet com a Tia Lu. Vamos falar de ortopedia animal. Bem-vindo ao SBT e você. E para falar sobre o que precisa ser escolhido direitinho na hora de comprar um capacete, eu recebo aqui o Juliano Marcos Duarte, que é comerciante, vai mostrar tudo pra gente. Também para conversar sobre a prevenção dos acidentes de trânsito, Alex Cardoso, que é presidente da APATRU, que é a Associação Preventiva de Acidentes e de Assistência às Vítimas de Trânsito. Também está aqui Guarda Municipal Jaime Latanzi Júnior. E para falar sobre o Dia do Perdão, se você precisa perdoar alguém, acho que o dia é hoje, hein? Tá a nossa querida Aline Beluzzi, que é psicóloga, aqui com a gente, tá bom? E como é quinta-feira, tem caneca da Mira. Então corre lá para você ganhar a sua caneca. Faz o seguinte, ó, anote as 3 palavras mágicas que vão aparecer aqui embaixo durante o programa e envie no nosso WhatsApp no 17996197821. Quem for mais rápido, quem mandar pra gente direitinho, nome completo, a cidade que mora e a frase, né, que vai ser formada com as 3 palavras, ganha a caneca, é presente do SBT e você. Combinado? Então tá valendo a partir de já. E olha, quem tá ligadinho sempre aqui na nossa programação do SBT, vê sempre essas notícias no nosso jornalismo. E um acidente de trânsito deixou um homem de 28 anos e uma mulher de 24 com ferimentos graves em Presidente Prudente. De acordo com a Polícia Militar, as vítimas estavam em uma moto que foi atingida por um ônibus ontem à noite no Jardim Maracanã. E um homem de 57 anos morreu ontem à noite no bairro Vila Toninho, em Rio Preto, depois de ser atropelado por uma moto. O motociclista ficou gravemente ferido depois de ser atingido por um caminhão ontem em uma estrada rural que liga Urupês e Novo Horizonte. 2 motociclistas morreram ontem em 2 acidentes no intervalo de 3 horas na rodovia Assis Chateaubriand, em Parapuã. A violência no trânsito de Araçatuba continua sendo motivo de preocupação para quem vive na cidade. De janeiro até agora, 8 pessoas já morreram em acidentes dentro da cidade. Notícias como essas daí, a gente fez um pequeno compilado aí, tá, dos últimos dias. Mas em todos os jornais você vê acidentes de moto, né, envolvendo moto praticamente todos os dias. Então a gente precisa ter um alerta, né? Meu Deus, onde é que isso vai parar? Quando é que a gente vai se conscientizar? Quando que as pessoas que andam de moto ou que dirigem carros também vão parar de ser tão imprudentes no trânsito? Eu vou te passar alguns dados para você ter ideia do que a gente está falando, tá? Primeiro, os dados de acidentes de trânsito de janeiro a junho de 2019. Aqui em Rio Preto, 579 no total, tá? E desses 579, 545 envolveram motos. Em Araçatuba, 476 acidentes. Gente, estou falando de janeiro a junho, é muito acidente. Desses daí, 411 envolveram motos. É muito acidente, né, gente? Muito mesmo. Pode passar? Agora vamos falar das mortes no trânsito, né? Aqui em Rio Preto, de janeiro a junho de 2019, 35 mortes, dessas 20 pilotos ou garupas. Em Araçatuba, 12 mortes, 8 pilotos e também garupas, né? Então acontece muito e você vê que o número de mortos quando está a moto envolvida no acidente, ela é muito maior. Pode passar, gente. A frota de motocicletas em Rio Preto, 102.545, uma moto para cada 3 habitantes. Em Araçatuba tem menos, 59.384, uma moto para cada 3,29 habitantes, gente. Ou seja, é muita moto, né? E por vários motivos as pessoas andam de moto. Porque gostam, porque é mais barato, porque sentem que é mais ágil, porque gasta menos com combustível, enfim. Muitos motivos na hora de comprar a moto e poucos motivos na hora da gente prestar atenção no nosso trânsito. Então, vamos conversar com quem vive isso diariamente, que são esses 2 meus amigos aqui, ó, que vão falar a respeito de que nunca é demais a gente falar de prevenção, né, Alex? Por que isso acontece? Por que a maioria dos acidentes de moto são fatais? A gente sabe disso.
teve aí uma baixa, tá, gente, na perspectiva geral do estado de São Paulo, de 2%, né, nos acidentes com moto. Mas isso é muito pouco. A gente tem que, não é? A gente tem que diminuir pelo menos 50%, Alex. Sim. É aquela tal história, né, Miriam? A moto, ela tem mais... A gente utiliza a moto com mais velocidade. A ideia do transporte de moto é realmente você ter um pouco mais de agilidade no trânsito. E aí a gente comete erros. Eu trabalhei durante muitos anos como entregador. Tá. Você viveu isso, então? Vivi. Tive 3 acidentes, 2 fraturas. Meu Deus. E não foi legal. Claro. Entendeu? E assim, tem uma coisa que a gente sempre fala na questão da prevenção. Quando a gente é profissional com transporte de moto, o incentivo do próprio patrão para a gente correr mais. Tá. Então, por exemplo, assim, quando eu vou entregar uma pizza, eu tenho que entregar ela quente, Tá. tanto o cliente espera de uma forma, quanto Você é pressionado por a gente isso. é pressionado para fazer isso. Tá. E aí a gente comete erros. A gente não respeita o próximo, não respeita a sinalização, não respeita nada. E a gente erra mesmo. O problema, gente, é que de nós, seres humanos, no geral, a gente vai entrando no automático, né? Tanto para você dirigir carro, quanto você dirigir moto. E daí você vai criando uma segurança e sabendo, pensando que você é o bonzão e que você consegue fazer tudo que você quiser com a sua moto. E aí vem um acidente para mostrar pra gente que não, né? Que não. Jaime, você que vive isso nos dias, todos os dias você vê as imprudências, você tá na rua, né? Você vive isso ali do outro lado. E você tá de moto também, né? Também. O que você fala para essas pessoas que andam de moto? O que você diz na hora de um acidente ou na hora de uma imprudência? Você vê que é realmente isso? Que eles estão no automático e não estão nem aí? É muito comum a imprudência e o desrespeito às leis de trânsito. Esse é o principal fator aí de acidente de uma forma geral. E quando envolve motocicleta, você mesmo mostrou nos dados aí que a fatalidade e acidentes graves é mais comum por causa da vulnerabilidade da motocicleta. Tá. E se você tivesse que dar uma dica, né, para todo mundo que tem moto, qual seria a dica principal para evitar o acidente? Qualquer tipo de Atenção redobrada no deslocamento. Respeito às leis de trânsito, principalmente, né? A questão de velocidade, sair um pouco mais cedo, e aí já entra um pouco de direção defensiva. Ter cuidado quando transita nos corredores, entre os veículos. Tá. Ter ciência que o motorista que está na sua frente num carro está te vendo. E aí fica uma dica importante. Olha lá, gente, presta atenção. Para os motociclistas aí, que a gente sempre passa em instrução, de olhar no retrovisor do veículo que está à sua frente, de um carro, e ver se você enxerga o motorista. Certo. Se você enxerga o motorista, tanto no retrovisor lateral quanto no retrovisor interno, se você vê o motorista, você não está no ponto cego dele, ele está te vendo. E isso é muito importante, gente, porque ó, quem tá no carro, existe o ponto cego. Todo mundo que dirige moto também já dirigiu o carro, já sabe como é que é. Quem tem que tomar o cuidado maior é quem está na moto, então. Quem é mais vulnerável, né? Sim. Porque num acidente, o para-choque da motocicleta são as nossas pernas. Eu vou falar, o carro menor tem que se preocupar com o carro grande, Exatamente. né? Não é o carro grande que tem que se Em preocupar que com o carro pese a menor. legislação de trânsito prevê o contrário, né? Os veículos maiores, Sim. cuidar dos menores e todo mundo dos pedestres. Sim. O motociclista que vai ser o maior prejudicado. Tá, então se ele estiver lá no corredor, ele tá achando que ele pode estar no ponto cego do motorista. Aonde que ele tem que olhar? No retrovisor do carro. A dica importante, primordial aí do motociclista é o posicionamento dele perante outro veículo. Se ele está no ponto cego daquele condutor, daquele veículo ou não. Porque quem está dirigindo o veículo tem a visão dos retrovisores e do retrovisor interno. Tá. Se ele não vê o motociclista, ele não sabe que tem uma moto ali. E às vezes uma mudança de faixa, uma conversão inesperada, o motociclista está no ponto cego e depois vai reclamar que o condutor do carro não viu ele. Claro que eu não te vi, você estava no meu ponto cego. Lógico. Então, para a gente que anda de moto, é importantíssimo a posição e a gente olhar no retrovisor, essa é a dica. Olha no retrovisor, tanto no interno quanto nos externos, se você vê o motorista, Pra ver se o cara tá te vendo. ele te vê. Tá vendo? Só que às vezes tá tanta velocidade, não é? Exato. Você Aí- não vai lembrar disso, vai olhar todos os carros? Não vai. Então, eu acho que também uma das coisas que implica é a velocidade, tanto com o carro quanto com a moto, Sim. né? Você Aí- tá numa velocidade mais baixa, você consegue tomar uma atitude mais pensada. Sim, com certeza, uma frenagem que Sim. você consegue parar o veículo. E aí entra o que eu falei no começo, respeito às leis de trânsito, prudência, sair com um pouco de antecedência para não correr muito, que hoje a pressa do dia a dia nosso faz a gente, né, como o próprio colega falou, numa entrega, faz chegar mais rápido. Sim. Se você sair com um pouco mais de tempo, você vai ter um tempo maior para chegar, vai andar por consequência mais devagar, mais prudente, mais atento
e com isso evitar um acidente. Exatamente. Gente, não tem pressa, não tem pressão maior do que a tua vida, né? A vida de você, o jeito de você voltar para casa bem, não tem jeito, né? Tem que pensar nisso. Isso é uma coisa que a gente fez uma palestra agora com o pessoal da Ultragás, a gente frisou muito isso. Quando a gente sai de casa, a gente sai na intenção de voltar. Sim. Né? A gente não quer sofrer um acidente, só que acontece. Mas por que acontece? A desatenção. Né? A pressa, a minha necessidade, a minha vontade, a minha pressa faz com que eu cause um acidente. Entendi. Então, assim, eu não penso no próximo. Que o outro também tem a pressa dele, que o outro também tem a necessidade dele. Então, a gente precisa começar a tratar o trânsito com esse pertencimento. Perfeito. O trânsito é comum, é um convívio social. A gente precisa ter essa compreensão de respeito. Então, vamos lá, gente. Vamos começar por aí. Não é blá, 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 não, viu, que a gente está fazendo aqui. É coisa séria. Quem já sofreu acidente sabe do que eu estou falando aqui e sabe que não é fácil, né? Sabe que não é fácil. Melhor chegar um pouquinho depois, né? Mas chegar. Mas chegar. Né? Mas chegar. Isso é importante. Já volto, tá, meninos? Tá, okay. Ainda hoje a gente vai falar dos capacetes, tá, gente? Na hora de comprar capacete, o que você tem que olhar aí. Mas hoje, também, é o Dia Mundial do Perdão. Olha que legal. Dia mundial, gente, mundial. E você aí de casa, você é do time dos que perdoam? Ou você é dos times daqueles que guardam rancor, daqueles que falam, eu não vou perdoar porque é o outro que estava errado, ele que tem que vir pedir desculpa pra mim, aí fica uma vida inteira, um esperando o outro pedir desculpa. Para com isso, né, gente? Ó, nossa produção foi até as ruas pra saber quem é que perdoa e quem é que não perdoa. Ou se tem alguém aí, né, que tá devendo perdão. Vamos ver. Ó, dependendo da situação até perdoo, mas às vezes eu guardo rancor. A maioria das vezes sim, porque eu sou difícil de perdoar, viu? Muito difícil. Depende do que a pessoa fazer comigo, eu não perdoo. Eu guardo rancor. Eu perdoo fácil, sim. Não tão fácil, eu guardo rancor. Eu perdoo fácil. Ela não me merece. Sai de vez em quando, né? Os arranca-rabo, mas é tranquilo até, dá pra levar. Pra gente ter o perdão de Deus, precisamos perdoar o próximo. Eu perdoo. Sou do time dos que perdoam, porque se Deus perdoou a todos, a gente tem que perdoar também, não é assim? Porque eu acho que o gênero não é meu jeito mesmo de ser, né? Eu já guardo rancor e nem olho na cara. Porque em algum momento a pessoa ou a gente pode sofrer a mesma coisa. Aí tem que perdoar, não vira guardar rancor. Porque como eu posso querer que alguém me perdoe se eu não consigo perdoar? Passei por uma situação bem difícil, assim, bastante constrangedora. Na época foi uma traição, entendeu? E hoje, vamos se dizer, eu tenho amizade com a pessoa na qual meu ex-marido se envolveu. Nós conversamos de boa, trocamos mensagens. Adianta eu ficar com raiva? Não, adianta não perdoar? Não, porque como que eu vou querer que alguém me perdoe quando eu erro, se eu não sei dar o perdão? Ai, 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 que dificuldade, né? Será que é fácil desse jeito a gente perdoar, por exemplo, uma traição, né, de um amigo, do marido, da esposa? Ai, 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 vamos ver, a Aline vai ter que resolver esse problema pra gente hoje. Tudo bom, Aline? Seja bem-vinda, viu? Obrigada, viu? Todo mundo ali falou que é do time que perdoa. Sim. Né? Mas eu acho que perdoar coisinhas do dia a dia, coisinhas simples assim, beleza. Agora, quando o negócio magoa a gente de verdade, é mais difícil, né? Ah, com certeza. Primeiro, assim, para perdoar, a gente precisa entender o que é que fundamenta a falta do perdão, né? Nós projetamos nas pessoas os nossos desejos, as nossas expectativas. Quando isso não é alcançado, a gente se frustra e elabora um sentimento de rancor, de raiva, de dificuldade de diluir aquela emoção ruim, é onde se instaura aí a falta do perdão, a dificuldade em liberar um perdão ao outro, né? E sendo assim, as pessoas vão tendo a instauração de patologias emocionais, angústias, tristeza recorrente, depressão. A gente às vezes olha as pessoas felizes e pensa assim, nossa, elas nunca têm problema, nunca têm dificuldade, mas na verdade as pessoas mais felizes têm saúde emocional porque sabem diluir as suas emoções ruins, né? Se por um lado a dificuldade de perdoar está relacionada a guardar esse rancor, a ter essa dificuldade em diluir, o perdão em si, o ato de perdoar, está relacionado à gratidão. E gratidão, muitas vezes a gente entende nessa relação do perdão como algo projetado no outro. Tá. Como é que eu vou ter gratidão por alguém que fez algo ruim pra mim? E essa é uma percepção errada, emocionalmente falando, porque psicologicamente falando,
a gratidão não é pelo outro, você não vai desencadear isso se você for lesado de alguma forma. Mas é a gratidão por ser quem você é, por ter a habilidade de restaurar isso, por projetar em você sentimentos de gratificação. É aquela coisa, traição é problema de quem trai. Exatamente. Mais ou menos isso? Exatamente. Eu fiz a minha parte direitinho, quem pisou na bola, pisou na bola. Claro que num processo assim de ser lesado por alguma circunstância, você vai ponderar uma série de fatores, né? E toda circunstância que está relacionada à dificuldade de perdoar é como se você vivesse também fase de luto em latência em algum momento, né? Sim. Então primeiro a gente nega, depois a gente tem as barganhas, a aceitação, a esperança e depois a gente vai se ressignificar. E esse processo todo dentro da habilidade em perdoar também é uma coisa muito esperada e muito presente. Porque né? quando alguém nos magoa, né, que a gente fala, puxa vida, preciso perdoar essa pessoa. Mas na hora que acontece o problema, como você falou, é um luto maior, né? Aquilo tá mexendo muito lá dentro. Depois de uma semana, melhora um pouquinho. Depois de um mês, melhora. Você acha que a pessoa também tem que se dar esse tempo? Sim. Ou ela de falar, não, eu vou perdoar quando for de coração, quando eu sentir que eu devo perdoar. Ou ela deve forçar? Não, ela precisa se dar esse tempo justamente para ressignificar essa capacidade de perdoar. Tá. Porque é por essa construção que ela vai desenvolver gratidão a si mesma e vai ter mais solidez e filtro nas novas ofensas que ela vem a viver aí em sociedade ou nas suas relações. O perdão não pode se tornar uma desculpa recorrente, perfeito. porque senão perde-se o sentido até emocional. Né? E a diferença de perdoar e esquecer, né? Porque tem também aquela pessoa que fala, não, amor, te perdoei, mas todo dia joga na cara aquilo que o cara fez, né? Ou vice-versa, ou um amigo, não, te perdoei pela grana lá que você me der, mas ó, quando você puder, você me paga. Ela perdoa, mas ela não esquece. Aí também não dá. Exatamente. O perdão, na verdade, ele não atua emocionalmente como um veículo de esquecimento, mas um veículo de enfrentamento. Aquela situação ruim, ela sempre está em latência, mas na hora que ela vem à tona para eu ter um comportamento ruim, eu opto por não emitir esse comportamento. Aí eu vou gerando uma perspicácia de resiliência. Certo. Né? E vou solidificando as minhas defesas em relação a situações de vulnerabilidade para a dificuldade de perdoar. Perfeito. Tem o WhatsApp, produção, é isso? Pode colocar no ar, vamos ver. Participa do programa, ó, faz como a Marli tá fazendo, manda um WhatsApp pra gente. Marli Santana, beijo pra você, beijo Araçatuba. Eu já perdoei, porém não esqueci. Pois é, Marli, aí que tá o negócio, né? A gente tem que esquecer pra poder ser feliz. Porque é uma coisa difícil de fazer, né? A gente não manda na nossa memória, não, né? A nossa Fica ali, Você só vai esquecer se você Marli? desenvolver uma demência cerebral lá na sua velhice, aí você vai vir a esquecer. Ainda bem que você não esqueceu, Marli. Mas por hora, o não esquecimento, ele é justamente psicofisiológico e hormonal dentro da gente, né? Para que a gente tenha como referência sempre os nossos momentos de perdão. Porque aí mora a nossa grandeza, a nossa habilidade restaurativa. Então, o esquecimento em relação ao perdão, ele não existe. Ele é uma opção. Se você, por exemplo, sofre uma traição, um adultério, você opta por permanecer com essa pessoa e a perdoou. Todos os dias você vai lembrar desse fato. Mas você vai emitir comportamentos que vai ajudar o outro a se construir e a voltar a estabelecer uma relação que seja saudável, para que a confiança venha a se estabelecer. Mas o perdão é um ato de coragem, não é um ato só assim, perdoei e acabou. Não é um ato fácil. de muita coragem. Não é fácil não, né? Porque a gente tem tanto defeito, né? Exatamente. A gente tem tantos altos e baixos na vida, é tão complicado, né? Quando a gente fala, não, perdoei, passou, tal, e lá dentro tá aquela coisinha assim, né? E é difícil também, porque tem muitas pessoas que são mais duras, né, com tudo isso, e pensam ali no seguinte, se eu perdoar, eu vou ser o mole da história. Exatamente. Se eu perdoar, ele vai continuar fazendo. Se eu perdoar, né? Isso pode ser até, não precisa ser uma traição só, gente. Com pequenas coisas do dia a dia. Exatamente. Ah, faltou, o funcionário faltou. Ah, perdoa. Faltou de novo. Ah, perdoa. Você começa a ser taxado como besta, como bobo. E tem gente também que não quer passar por isso. Não. Perdoar não significa deixar que os outros te façam de bobo. Não, pelo contrário. Perdoar está muito associado a um senso de justiça, né? Quando você libera um perdão para alguém, você também estabelece parâmetros para que aquela pessoa entenda, olha, agora para eu ter a contingência de caber de novo na sua confiança ou na sua vida, eu tenho que mudar determinados comportamentos. Perfeito. Então, existe um parâmetro de justiça associado ao senso de perdão que não pode se tornar uma desculpa recorrente. Exatamente, né?
Vamos conversar um pouquinho mais sobre o perdão no próximo bloco. Pode mandar o WhatsApp pra gente, ó, o número tá aqui na tela, tá bom? Aproveita que essa mulher é nota 10, daí ela já vai ajudar todo mundo a ficar livre, aí perdoar, que tem que perdoar, né? Não perdoar se não tiver na hora, não tem problema não. E no próximo bloco a gente vai mostrar os capacetes pra você, tá? Se tá na hora de você trocar o seu capacete ou se você tem dúvidas na hora de comprar. 1h04. Já estou de volta com o SBT e você. Hoje a gente está falando sobre os acidentes de trânsito que envolvem motos e também sobre o Dia Mundial do Perdão. Então fica com a gente, tá? E fica por aqui também porque sempre rola uma promoção bacana. Dá só uma olhada. A Paraty segue realizando sonhos em todo o Brasil e o próximo pode ser o seu. É só participar da promoção Sonhos Realizados Paraty. Muita gente está ganhando. Olha só como é fácil você participar. Basta comprar R$10 em biscoitos da Paraty e cadastrar o cupom fiscal no site promobiscoitosparati.com.br. É simples, é rápido e você ainda curte o sabor delicioso dos biscoitos Paraty. Todos os dias você concorre a vários prêmios de R$300 e toda semana concorre a R$30 mil que vão ajudar você a realizar os seus sonhos. Toda a linha de biscoitos Paraty está participando e quanto mais biscoitos Paraty você comprar, mais chances você tem de ganhar. É a promoção Sonhos Realizados Paraty. Acesse agora promobiscoitosparati.com.br e participe. Participe mesmo, viu? Que tá muito legal, tem muita gente ganhando. E ó, quero te falar que a chance, gente, de uma pessoa morrer num acidente de moto é 20 vezes maior do que num acidente de carro. Mas se a pessoa estiver sem capacete, a chance sobe para 60. Pois é, sendo que ele é obrigatório. A gente vai falar dele agora junto com o Juliano Marcos Duarte, que é comerciante e expert em venda de capacetes, né? Sim. Tudo bem, Juliano? Tudo bem. Obrigada por ter vindo, viu? Boa tarde. Você vê só a importância do capacete, né? Já é mais fácil morrer num acidente estando de moto. Sem capacete, mais ainda, né? Sim. Para começar, né? Se você ainda não sabe, se você está bem atrasado em casa, Rubinho da vida, saiba que o capacete é obrigatório. Correto. Né? Sim. Não se anda de moto sem capacete. De maneira alguma. Tá. Nem na garupa. Muito menos. Muito menos na garupa, gente. Agora, na hora de comprar um capacete, muitas vezes o cara chega lá com a dívida da moto. Sim. Né? Pô, comprei a moto agora, ou arrumei alguma coisa na moto, o cara tá sem grana, mas ele sabe que ele tem que usar o capacete e tudo mais. O que você indica para essa pessoa que pode até comprar um capacete de um amigo usado e se dar mal? Sim. Hoje temos várias opções de capacetes no mercado, né? Uhum. No caso desse capacete, é um capacete que a gente considera de entrada. Tá. O preço dele hoje no mercado, em torno de R$65. Opa, dá para comprar, né, gente? Vamos, parcela, dá um jeitinho, é a sua vida que tá em jogo. Sim. E ele é seguro tanto quanto os outros? Todos. O mesmo teste que passam mais barato, passam mais caro. Tá. E o que um capacete precisa ter, Juliano? Na hora que o cara for comprar, o que ele precisa se atentar para quê? Vamos supor que ele compre de um amigo. O amigo Sim. vendeu a moto, quer vender o capacete junto. Validade, viseira, tamanho, para fechar aqui embaixo. Sim, a viseira tem que estar corretamente, né? Tá. Ela tem que estar toda lisa, não pode estar riscada. Nem trincadinha, tá, gente? Tem que ter o selo do Inmetro. Tá. Tá. Tá aqui, ó. Deixa Todos eu eles mostrar o vêm, selinho. selinho do Inmetro. Aqui. Isso. Tá. O selinho do Inmetro, você tem que olhar, tem que ter. Deixa eu perguntar ali pro Jaime. Jaime, quando vocês param uma blitz, desculpa te interromper, Sim. mas só para pensar, quando vocês param numa blitz, o que vocês olham no capacete? Vocês chegam a olhar a validade? Precisa olhar de vez em quando o selinho do Inmetro? É fiscalizado. Fiscaliza o capacete num todo? É fiscalizado. Validade. Um item também muito importante, talvez o colega já ia falar, da fixação Isso aqui. da jugular, da Ele cinta tem que jugular. estar fechado. Tem que estar fechado Aham. e tem que estar bem preso sobre o maxilar inferior aqui, Tá. embaixo do queixo mesmo. Entendi. Correto. Então, tá. Então, olhou a viseira tá legal. Aí, olha a parte interna. O que ele tem que ver aqui dentro do capacete, se ele tá íntegro? Ele não pode estar rasgado, né? Uhum. Com, assim, marca de degradação, porque tem pessoas que costumam usar o capacete 8, 10 anos. Tá. Só que eles não se atentam que o capacete também vence. Ah, é? Devido à ação do tempo. Tá, claro. Chuva, sol. Lógico, né, gente? Suor aqui dentro e tudo mais. Então o plástico dele acaba vencendo. Quanto tempo pode De validade? 2 a 3 anos. 2 a 3 anos, é então correto. tem que renovar. Passou disso, ele já começa a dar problema para a pessoa. Tá. E ele tem aqui, tipo, um data de validade ou ele compara... Todos eles têm uma etiqueta interna com a Certo. data de
De validade. fabricação dele, né? Tá aqui dentro, aham. Isso. Certinho, ó. Aqui, ó. Ano 2019, que não vai dar pra te mostrar, mas tem realmente uma etiqueta aqui dentro, tá? Então ele vai em cima disso aqui. Isso. Muito bem. Então preste atenção, porque você pode estar usando aí um capacete que não esteja mais válido. Isso não pode também, né? E quanto ao tamanho, hein? Porque eu acho também importante isso, tá, gente? As cabeças são diferentes, caso você também não saiba, né? Não adianta você pegar do capacete de um amigo teu que tem 2 metros, se você tem 1,5 m, não vai caber. Não, os capacetes, eles têm que estar sempre bem fixados na cabeça. Ele não pode estar solto e nem te prendendo muito. Principalmente na posição da testa, que é onde tem o isopor dele. Então tem que se atentar a isso. O que o pessoal costuma fazer? É fazer uma medição por uma fita, essa fita de costura comum. Você pode medir aqui, ó, na sua testa, a circunferência da sua cabeça. Circunferência da cabeça, ó. Isso. Mede aí na sua cara. Passando por no cima meio da testa. Passando por cima da orelha. Por cima da nas orelha. pontas da orelha. Certo. 56, 58 ou 60. É o tamanho que você vai usar de capacete. Ah, olha que legal. Tá vendo, gente? Então faça isso, mas se você não souber, depois você vai na loja direitinho que eles vão te informar da melhor maneira. Fechar aqui embaixo. Sim. Todos eles fecham. Vamos supor esse aqui, ó, que ele é um outro modelo, né? Como chama? Tem nome esse modelo aqui? Esse capacete é o capacete aberto. Tá. Ele não possui aqui a queixeira. A queixeira. Isso. Mas ele também tá dentro da lei. Sim, também está dentro da lei. Sem problemas, desde que eu use ele fechadinho aqui Com a embaixo. cinta, como o nosso amigo falou, com a cinta jugular presa Tá. e a viseira abaixada. Tá. E olha lá, esse aqui tem até um óculos de sol aí para seu conforto. Sim, não é sim. verdade? Deixa eu perguntar pro Alex. O Alex falou que você já trabalhou com moto, né, Alex? O que mais incomoda alguém que anda de moto no capacete, hein? Por que eu vejo um monte de motociclista com o capacete aqui assim, né? Apoiado só aqui em cima da cabeça, ou usa mais no cotovelo que na cabeça, né? Por quê? Por causa dessa correria que você falou? Por causa do quê? Do que esquenta? Aqui é quente na nossa região? Aqui no interior é muito calor, então realmente esquenta. Se você vive em cima de uma moto, se você está fazendo entrega toda hora, está trabalhando, ele esquenta bastante. A viseira também tem aquele processo, a gente sempre está com ela levantada porque às vezes atrapalha, soa, a gente está respirando soa, então embaça. Muita coisa que a gente vê, inclusive em acidente, a jugular não está afivelada. Aqui. Exatamente. Tá. Isso Que só enfia e não... e não afivela. Então assim, pressa. Tá. Coloquei Sim, aqui e tal, sim. e a gente vê acidentes graves acontecerem, inclusive com os óbitos. E eu estava aqui conversando com o nosso companheiro da guarda, um detalhe. O capacete mais barato custa R$65. R$65, Isso então. aqui. Se a pessoa for parada com ele irregular e vencido, a multa é de 200 e alguma coisa. Ah, daí dá pra comprar qualquer outro aqui. Dá pra comprar Com outro. certeza. Olha Você só. entendeu? É muito mais fácil andar na lei, gente, né? Você sabe uma dica que eu tenho pra você nunca tomar uma multa? Nunca na sua vida tomar multa? Sim. Respeitar. É 60, anda 60, você não vai tomar multa. Com certeza. Pensou, né? Pensou que ia dar um truque, né, brasileiro? Mas não, brasileiro, não dou truque não. Fazer as coisas direitinho. Dentro de um capacete, tô lá com ele no meu braço, andando pra lá e pra cá, né, na entrega. Sim. Sei lá onde. Aí, derrubei meu capacete. Caiu no chão, sei lá, caiu. Não caiu, não rachou a viseira, mas ele caiu. Olhei, não tem nada. Posso continuar usando ou ele caiu, já era? Segundo as especificações do Inmetro, não. Qualquer queda que sofra pode vir abalar a estrutura dele. Certo. Aí tem que fazer a substituição do mesmo. Tá, é bom elevar. Que não acontece, não ocorre. A gente às vezes instrui as pessoas, mas às vezes elas não acreditam. Sim, sim. Mas o correto é fazer a substituição do mesmo. Tá, porque você não enxergou ali dentro, né? Se fez algum... Se rompe isso, romper. justamente se acontecer alguma coisa. Então, por exemplo, se a pessoa sofre um acidente, bate forte com a cabeça no chão com o capacete, mais ainda. Tem que ser substituído, não tem jeito. Na hora. Tá. Tem alguma diferença capacete para mulher, capacete para homem? Tem alguma diferença ou é só o tamanho? Não, os tamanhos e as variações de cores, né? Mulher vem assim, os detalhes rosas, né? Tá, mais assim. Bom, Isso. então acho que a gente falou tudo que precisa ter no capacete, né? Sim. Faltou alguma coisa, Juliano? Tem gente que põe aquelas fitinhas, né? Já tem aqui. Isso aqui é obrigatório? Pôr essa fita reluzente aqui, ó? Eles vêm de fábrica. Eles já vêm de fábrica? São obrigatórios, já vêm de tinha fábrica. que pôr, não tinha? Não lembro, mas acho que esses não já vêm era. de fábrica. Aqui, ó, tá? Esse daqui pra mostrar aí, reluzente. Eles são obrigados na a ter. estrada. Muito bem. Ok, quero te agradecer, viu? Muito Obrigado. importante. Obrigada por ter trazido tudo aí. Sim. Mas fica com a gente acompanhando o programa Ok. aí, tá bom? Obrigado. A gente vai falar mais um pouquinho do perdão. Sabe por quê? Que a gente até estava pensando, né? Quando eu uni os dois assuntos aí, né? Às vezes, negócio de acidente, a gente também fica perdoando a pessoa, né?
ou quem se acidentou, ou quem provocou o acidente. Sim, a gente sim. fica... As mães, né, gente? Muito triste isso, mas as mães que acabam perdendo filhos em acidentes de moto, né? A gente já fica com o coração na mão, você com seu bebezinho aqui dentro, a gente sabe o que é, né? Como que é difícil ser mãe, né? E mãe que anda de moto deve sofrer muito mais, né? E aí, quando é alguma coisa assim muito grave, Aline, muito grave mesmo, que mexeu com essa pessoa, inclusive desestruturou a vida dela, como por exemplo a perda de um filho por um acidente ou por um homicídio, né? Hoje em dia, infelizmente, isso está comum, né? Sim. E aí, como é que essa pessoa reage para ela continuar vivendo? Esse perdão, você acha que ele tem que vir? Ele é importante para ela mudar? Falar, vamos, segue o baile? Ele é fundamental para que ela consiga dar sequência na sua vida e viver para os outros que restaram e que estão à sua volta. Mas quando há uma situação grave em relação à questão do perdão, por exemplo, a perda de um filho, existe aí um trauma latente que vai ficar perdurando aí por muitos anos da vida, quando não para a vida toda. Pensa numa situação de um abuso sexual, por exemplo, né? É algo gravíssimo. Mas ainda dentro de uma situação traumática, a nossa mente ela esgota a habilidade de sofrimento e ela começa a trabalhar em prol de uma esperança. O nosso cérebro ele é feito para o bem, né? Então ele busca caminhos, mesmo que haja questão de conduta, de caráter aí corrompido, em algum momento você vai fazer esse filtro de alguma forma. Mas isso pode durar 1 ano, 2 anos, como 10 anos e como a sua vida toda, e esse filtro às vezes chegar num momento que não dá para ressignificar algumas coisas. Então pensar no perdão é uma coisa altamente preventiva, principalmente em situações excessivamente traumáticas. Por quê? Porque isso vai te dar uma oportunidade de ressignificar coisas a tempo, né? Certo. Eu trabalho na área clínica e às vezes eu recebo pessoas que cristalizaram aquela dificuldade de perdoar até o final da vida e chegam numa fase de senilidade com uma série de comprometimentos emocionais já cristalizados e não tiveram a consciência de associar isso à falta de perdão durante alguma fase da sua vida. Então, elas acabam tendo doenças psicossomáticas, uma série de coisas. E a hora que você dá esse gatilho e ela tem essa esperança restaurada, ela começa a entender que o tempo está ficando curto. E aí a gente presenciar isso dá uma agonia gigantesca, né? Mas assim, sempre a tempo, né? Sempre a tempo. Estando vivo, sempre a tempo, né? Lógico. Olha só, o WhatsApp da Valquíria. Vamos colocar no ar aí. Um beijo, Valquíria. Obrigada pela sua participação. Ela é aqui de Rio Preto. Ela diz assim, eu acredito que o perdão não é para o outro. E o perdão, o perdão é para nos livrar da mágoa. Exatamente. É bem isso, é pra gente mesmo, isso que você quis dizer, Se a gente for parar, Valquíria, para pensar, os nossos sentimentos não são para nós, né? Eles são afetados na nossa relação com o outro. Então, o perdão, antes de ser para o outro, ele é primeiro para nós. E o perdão, quando ele é liberado, ele afeta várias circunstâncias da nossa vida. Estima, projeção de novas metas, os nossos sonhos, os nossos ideais, a nossa capacidade de enfrentamento. Então, é um veículo neurológico, neuropsicológico de alto impacto aí para a nossa saúde mental. A falta de perdão afeta, por exemplo, diretamente os nossos hormônios. O aumento de cortisol, aí você tem insônia, várias coisas que vão sendo sinalizadas no seu dia, que às vezes você acredita que está associado a um estresse do trabalho, ou uma discussão que você teve simples ali no seu dia a dia, e não é. Você vai cristalizando uma dificuldade de enfrentamento da habilidade em perdoar as coisas, né? É complicado. Então, e quem está do outro lado, Aline? Quem está lá querendo pedir perdão, porque sabe que fez alguma coisa, mas o orgulho chega primeiro. Eu não vou lá pedir perdão. Eu fiz isso, mas já passou, né? Eu fiz isso há muitos anos. Não vou pedir perdão. Como que essa pessoa também... Porque as pessoas também precisam de coragem, né? Para chegar no outro e falar, me perdoe, eu errei, me perdoe, eu fiz isso, mas não foi a minha intenção, né? A pessoa que está do lado de lá, muitas vezes, não tem essa facilidade, esse despojamento no solicitar o perdão, ela entra num ciclo vicioso. Então, é como se ela vivi hoje um trauma de dificuldade de perdão, e aí eu fico naquele ciclo e eu não consigo ressignificar coisas para o meu futuro e fico nesse ciclo vicioso. Mas quem convive perto, de alguma forma, nota isso. Então, essa pessoa tem indicativos em alguma circunstância do seu dia, na relação com alguém, até naquela pessoa que às vezes não verbaliza, mas se afasta um pouco, porque existem temperamentos que são abertos e temperamentos que não.
E essa pessoa acaba sendo encorajada por essa rede de apoio que fica muitas vezes ao redor, né? Agora, muitas vezes também essa pessoa entra numa via de solidão. Ela entende que o mundo é persecutório para ela, então ela vai entrando numa via de solidão, de depressão aguda, e ela não consegue esse amparo, de perceber que ela precisa ir até a pessoa e solicitar esse perdão e viver isso. Depende muito, como você falou, né, também do temperamento da pessoa, mas eu penso sempre assim, gente, eu não gosto de nada mal resolvido, eu não gosto de nada ali sem ticar, né? Ficou um negócio me incomodando, eu vou lá e tento resolver da melhor maneira, por mais difícil que seja, por mais tempo que demore. Mas tem que ser resolvido. Então, na hora que você sentir aí no teu coração também, chegou a hora, deixa eu tirar isso aqui da frente, mesmo se eu receber uma negativa, não faz mal. Pelo menos eu fiz a parte. O importante é a sua atitude, né? Exato. A sua busca em relação àquilo. Obrigada, já volto aqui. Vamos falar do Saúde Cap agora, gente? Ó, comprando o título de capitalização Saúde Cap, Filantropia Premiável, você vai ajudar o Hospital do Amor, que fica em Barretos. Olha que legal, né? A gente vai conferir os prêmios agora da semana. No Super Giro são 20 prêmios de 2 mil. No primeiro, no segundo e no terceiro sorteio tem 10 mil reais em cada um deles. E no quarto prêmio tem 2 Fiat Toro para você. Então, presta atenção, quem mora em São José do Rio Preto e região, aproveite, compre o seu título por apenas R$10, preencha corretamente todos os campos e depois você acompanha o sorteio aqui no SBT dia 28 de julho. O regulamento geral fica em saudecapregião.com.br ou você pode ligar no 17 3212 9034. Combinado? Boa sorte para você. E ó, você tá de olho no meu look, né? Ah, eu tô sabendo, você gosta de ver, né? E eu gosto de mostrar. Essa semana eu tô mostrando pra vocês os looks da Lily Brands Rio Preto, né? Aquela que eu te falei, que você compra com toda a privacidade. Mas hoje eu quero falar de preço, eu quero falar de desconto. Se você gostou das roupas que eu tô vestindo aqui, você tem que correr na Lily, porque vai rolar a Semana Lily. Gente, é a loja toda com desconto de 50%. Não é até 50% não, gente. É a metade do preço em todas as peças da loja. De 30/7 a 2/8. De 30/7 a 2/8. É uma semana. É a Semana Lily. Vai lá na rua Raul Silva 741, de 30/7 a 2/8. Metade do preço, tá bom? Então corre lá. Agora é 1h22, ainda hoje tem Mundo Pet, vamos falar dos ossos dos nossos bichinhos, tá bom? Eu já volto. Já tô de volta e agora vamos falar do SP Cap. Já falei do Saúde Cap, agora é o SP Cap para você que mora aí na região de Araçatuba, Presidente Prudente, tá? Você compra, cede o direito de resgate e ajuda o Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. Olha os prêmios. Super Giro da Sorte, 20 prêmios de R$2 mil. No primeiro, no segundo e no terceiro sorteio tem 10 mil em cada um deles. E no quarto prêmio tem 2 Fiat Toro para você. Então, presta atenção, quem mora em Araçatuba, Presidente Prudente, como eu te falei, compre seu título, preencha corretamente todos os campos e depois acompanhe o sorteio dia 28 de julho aqui no SBT. Regulamento geral em spcapprudente.com.br ou ligue no 18 3903 0822. Combinado? E olha, eu costumo dizer assim que quando você está lá na moto, você está no carro e você está fazendo uma imprudência, você não tem tamanho da besteira, você não enxerga, né, o tamanho da besteira que você está fazendo. Então, às vezes é bom mostrar vídeos como a gente vai mostrar agora, para você ter ideia de como é grave, né, fazer as imprudências no trânsito, como é desrespeitoso com o próximo, né? Você não sabe quem está no carro do lado, pode ser uma idosa, pode ser uma criança, seja quem for, é o seu próximo, você tem que respeitar e fazer as coisas direitinho. Dá só uma olhada nas imagens. Pois é, né, gente? Pois é. Não pode, de jeito nenhum, viu? E esses dias eu tava no trânsito aqui em Rio Preto, parada no semáforo, e do lado parou uma moto com uma mãe
e um menininho na garupa, né? Uma criança na garupa, os dois de capacete bonitinho. Só que o menininho, gente, ele tava dormindo. Sem brincadeira. Ele tava com tanto sono que eu vi a carinha dele assim. Eu tinha mais gente no carro comigo esse dia, não lembro quem que tava, que via ele assim, o Rodrigo, olha, tá aqui no meu ponto, ele falou que tava comigo. Ele abraçava assim a mãe e ele ia fazendo assim, ele ia escorrendo. Eu falava, gente, essa criança vai cair. Aí a mãe fazia assim, acorda. Daí ele voltava. Com quantos anos pode uma criança na moto? A legislação de trânsito, ela prevê que criança menor de 7 anos não pode andar em moto. Não pode, é Não proibida. pode andar em moto, proibida. 7 anos já pode. É 7 isso? anos pra cima, pode. Desde que ela tenha condições de transitar com segurança. Porque às vezes uma criança com mais de 7 anos, mas que por algum problema de saúde, seja ele... não consegue se firmar, né? Não tem... Um problema duradouro crônico, um problema temporal, por exemplo, um braço engessado. Essa criança, ela não tem condições de cuidar da sua própria segurança. Então, mesmo que com mais de 7 anos, mas sem condições, esse caso, por exemplo, uma criança que não alcança, é muito comum, não alcança o pé nas pedaleiras. Mesmo que com mais de 7 anos, ela não tem condições. Então... E vou te falar que falta de dinheiro não é desculpa, tá? Falta de dinheiro não é desculpa para esse tipo de imprudência. A criança está nesse estado aí, você chama um Uber, custa R$5, dá seu jeito, não vai para a escola, pede para o vizinho, mas não faz besteira. Esse tipo de coisa que a gente viu aí, sem capacete, empinando moto, fazendo conversão proibida, passando no farol, né, vermelho, isso é comum aqui no nosso interior? Porque não devia ser, né? Aqui a gente está no interior, né? A gente devia ser mais pacífico no nosso trânsito, né? Não, mas infelizmente é comum. Puxa vida, você vê muito, você vê na tua cara, eles fazem na tua cara falta... ou chega perto de vocês todo mundo fica santo? Não, quando chega próximo de uma fiscalização, quando vê um agente fiscalizador, ele geralmente tem medo. Né? Sim. Geralmente a gente presencia a pessoa achando que não tem ninguém próximo fiscalizando. Tá. Mas é bem comum. Aqui é menos comum hoje em dia, ou seja, o mais incomum é a falta de capacete. É mesmo? Hoje todo já mundo tá usando. Todo Ainda mundo, bem, a né? maioria usa o capacete. Tá. Não é uma infração tão comum da gente presenciar em São A mais José do comum Rio qual Preto. é? A mais Pega comum, toda hora. A mais comum é sinal vermelho. Documentação. Documento. Né? Criança transitando com menos de 7 anos. Aí não dá. Uso de celular, motociclista está usando muito celular. É verdade. Enfia aqui no capacete. Não é só. E vai de boa falando. Não é só aqui, não. É na mão mesmo, manuseando. Tá brincando, mandando mensagem, escrevendo? Mandando mensagem. Tá muito comum isso aí. Luva não é obrigatório, né? Não. O CONTRAN não estabeleceu. Muito bem, né? Aí a gente fala, tá bom, Mira, você já falou tanta coisa, né? Mas o que a gente pode fazer? Qual é a nossa parte para tentar melhorar esse negócio todo? Você tem alguma ideia, Alex? Primeiro ponto, o respeito, Miriam. Tá. E aí aquele processo do perdão, né? Respeito por si. Quando eu começo a compreender da minha vida o quanto ela é importante, eu passo a compreender a do outro também. Sim. Então, o primeiro ponto é eu respeitar. E aí eu respeitar a lei de trânsito, respeitar o próximo no trânsito, porque a gente está realmente num convívio social. A gente costuma sempre falar o seguinte, o trânsito é um dos pontos mais importantes da nossa vida. Ou talvez o maior no seguinte ponto, todo mundo depende dele. Uma pessoa enferma no hospital, ela depende do trânsito, porque o médico tem que chegar, o remédio tem que chegar até ele, mesmo ele estando acamado. Então, a gente tem que ter essa compreensão de que a gente precisa respeitar o próximo, a gente precisa se respeitar para respeitar o próximo. Foram 2 pontos importantíssimos. Criança, a gente vê muito isso aqui em Rio Preto, principalmente nas periferias, pai e mãe levar a criança para ir na escola. E detalhe, não é só na garupa, põe no tanque. Põe no tanque da moto, uma criança menor. Quando não é uma no tanque, uma atrás. Né? Falar no celular. E aí eu vou tocar num ponto extremamente importante do seguinte. Falar no celular, para quem é profissional, um motociclista profissional, ele está sempre usando aquele aparelho. E hoje em dia tem aplicativos que premiam o entregador financeiramente se ele entregar mais rápido. Olha Você já está incentivando a velocidade. Então a gente precisa realmente parar e compreender todo esse processo. Isso é o quê? O respeito pela vida. Uma coisa que eu sempre falo, Alex, é assim, quando a gente não sabe, falei no começo do programa, a gente não sabe quem está no carro do seu lado, né? Você não sabe a vida daquela pessoa, você não sabe se ela está voltando do enterro da mãe dela. Exatamente. Não é verdade? E ela está desequilibrada. Você não sabe. Então, antes de meter a mão na buzina, antes de jogar alguma coisa para fora do carro, antes de xingar alguém, antes de cruzar alguém, ou o contrário, se isso aconteceu com você,
deixa acontecer. Você não sabe a história daquela pessoa, você não sabe quem tá ali. E eu fico pensando, e se fosse a sua mãe, a sua irmã, né? O seu melhor amigo no outro carro, no carro, você ia meter a mão na buzina? Não ia, né? Agora, como é um desconhecido, aí você não pode resolve fazer. buzinar. Não resolve nada, gente. Não resolve nada. Não resolve buzinar. Né? Ninguém vai. Se buzina fosse freio, não teria menos acidentes, né? Não é verdade? Então é isso, a gente não tem o que fazer. A gente tem que fazer campanhas como a Patrulha sempre faz, fazer programas como esse daqui para tentar conscientizar. Se a gente alcançou uma pessoa do outro lado, a gente já está fazendo nossa parte, não é? E eles que estão na rua, a gente tem que ter o respeito total, porque não é só ficar bonzinho perto deles na hora que tem uma blitz, gente. Não é. Eles estão ali para a segurança de todos, Se alguém tá pego na blitz, aquilo envolve todo mundo, não é verdade? Se o cara tá andando com a moto errada, irregular, aquilo pode refletir em mim. É um risco para toda a sociedade. Exatamente. Então, vamos lá, vamos se conscientizar sempre, cada vez mais, tá bom? Tá pedido aqui, tá? Recadinho da Mira. Próximo bloco tem Mundo Pet, vamos falar dos nossos fofuchos deliciosos, tá? 1h32, eu volto já. 1h33, quer ver uma coisa, ó? A sua miroca! Essa foto, né? Olha lá, tô segurando uma plaquinha para avisar você que o programa vai mudar de horário. Presta atenção, você que gosta do SBT e Você, gente. A partir do dia 5 de agosto, o SBT e Você muda pro 12h15, tá? A gente volta pro horário antigo, né? Que todo mundo falou, aí a gente volta pro 12h15, logo depois do jornal SBT Interior, primeira edição, tá bom? Então anota direitinho aí para você não perder nenhum programa. A partir de 5 de agosto, ó, 12h15, tá bom? E agora a Tia Lu chega no SBT e Você, né, com o nosso quadro Mundo Pet, todas as quintas-feiras. Hoje a gente vai falar de ortopedia animal. Vamos ver. Mundo Pet. Oferecimento Centagro. Quem aí em casa tem um pet que pula no sofá, pula da cama, sobe escada, hoje nós vamos falar com o Dr. Alfredo, ortopedista, para ajudar a gente com as principais dicas e cuidados que devemos ter com o nosso pet. Vem comigo! Bom, então eu tô aqui com o Dr. Alfredo. Alfredo, obrigado por participar aqui com a gente, viu? Um prazer ter você aqui. Então ele é ortopedista, a gente vai conversar com ele sobre os principais cuidados que a gente deve ter, porque agora com a humanização, doutor, todo mundo subindo em cama, em sofá, descendo escada. O que você fala pra gente de cuidado aí que nós devemos ter? Olá, eu gostaria de agradecer o convite da tia Lu, né, para estar aqui batendo papo com vocês. Realmente, com essa humanização dos cães, os cães hoje praticamente todos são cães indoor e tem uma interatividade muito grande com a família. Então eles pulam, brincam em cama, sofá, escadas. E esse é o grande problema, eles não sabem dosar isso, tá? Então os cães, principalmente cães de raças pequenas, quando eles estão em cima de uma cama box, em cima de um sofá, isso é muito alto para eles, né? E qualquer barulho, qualquer movimento que eles percebam, um interfone que toca, um barulho estranho, eles não pulam, eu brinco que eles se jogam, né? E a hora que eles se jogam, eles caem de qualquer forma. E quando eles caem de qualquer forma, eles fazem muita fratura de radioúna, que são fraturas da patinha da frente, luxação de quadril, lesões de joelho, hérnias de disco, que muitas vezes fazem o cãozinho parar de andar. Então, muitas vezes o proprietário estimula isso, acha legal, ele chega em casa, o cãozinho brinca, corre para a cama, para o sofá, né? Às vezes compram até escadinhas para facilitar para o cãozinho subir na cama, né? Porque ele não consegue subir sozinho, e o grande problema são esses saltos que eles fazem, tá? E isso realmente é o que leva às principais lesões traumáticas de cães indoor. Entendi. E hoje, com a evolução da veterinária, o que a gente tem? Assim, a gente tem, consegue fazer um diagnóstico bom, ter um bom resultado se for um processo cirúrgico? Como que está essa parte da veterinária para o pessoal de casa aí saber? Bom, a medicina veterinária ela evoluiu em todos os aspectos, em todas as áreas nos últimos anos, né? Não só na ortopedia, mas em todas as áreas. Quando a gente fala da ortopedia, da ortoneurocirurgia, que são as afecções da coluna vertebral, que estão intimamente ligadas a essa parte ortopédica, nós temos uma evolução muito grande, principalmente em termos de diagnóstico, né?
Hoje nós temos ressonância magnética para cães, nós temos tomografia computadorizada para cães, nós temos métodos de imagem muito fidedignos, muito evoluídos, que são aplicados à medicina humana e hoje nós já temos disponíveis na medicina veterinária. Muitas das vezes o proprietário em casa, o cachorro começa a mancar, né? E aí ele fala, vai passar, não é nada, né? E às vezes as pessoas precisam entender que não é bem assim, ninguém manca por nada, né? Exatamente, né? Muitas vezes o proprietário chega pra gente, eu achei que era a manha dele, eu achei que ele queria chamar a atenção. Na verdade, se ele está mancando ou se ele está com alguma dificuldade para andar ou se ele não está conseguindo andar, é porque tem alguma coisa errada. O organismo deles funciona exatamente da mesma maneira que o nosso. Então, se eu estou mancando, se eu estou com dor, se eu não consigo andar, eu vou procurar imediatamente um médico. E assim deve ser com os cães. Vão deixar para depois. Muitas vezes o proprietário acha que aquilo é normal e ele demora para levar esse cãozinho para um atendimento. Isso é muito perigoso, principalmente nas afecções de coluna vertebral. Pior porque o caso, né? Quanto mais tempo se demora, pior o resultado. E doutor, e os gatos? A gente também tem bastante eles na clínica ortopédica, como que tá? Sim, a gente tem, quanto mais cresce a cidade, e São José do Rio Preto já é uma cidade grande, nós temos a população mais confinada, o pessoal morando mais em apartamentos, e o pessoal opta por ter gato, é um animal que não faz tanta bagunça, não faz tanta sujeira, não faz tanto barulho. Também, né? E nós começamos então a ter cada vez mais um aumento na população de gatos. E em relação à ortopedia em casa, né? O que a gente tem que ter cuidado para a gente diminuir essa chance de vir a ter algum problema? O principal cuidado, os principais cuidados que a gente tem é tirar os fatores predisponentes, né? Um dos principais fatores predisponentes que a gente tem, isso é um problema da sociedade, não só dos cães, é a obesidade, que aí já entra na sua área, né? Você tem trabalhado muito bem com isso. O pessoal começa a deixar o cãozinho obeso, ele tem uma sobrecarga em cima das suas articulações, da sua coluna, o sedentarismo do proprietário acaba passando para o paciente, então ele não faz atividade física. Então o que nós precisamos? Controle de peso. Quer agradar o cãozinho? Não é com comida, é fazendo caminhada, é brincando com ele, é fazendo atividade e evitar essas possibilidades de traumas domésticos, cama, sofá, escada. Piso liso isso também? É um veneno para ele. O piso liso para cães que têm algum problema ortopédico, isso pode interferir. Tá? Na apresentação clínica, nas dores dele. Então são alguns cuidados em casa que a gente tem que ter com esse paciente. Uma mudança de hábito tanto para o proprietário quanto para o animalzinho. Alfredo, obrigado por participar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço mais uma vez o convite aí. Tá? Muito obrigado. Obrigada mesmo. Gostaram da nossa dica? Manda os vídeos para a produção do cachorrinho seu que já passou por uma cirurgia, dos cuidados que vocês têm em casa, tá bom? Nossa dica de hoje é essa. Um beijo da Tia Lu e tchau! Mundo Pet. Oferecimento Centagro. Coisinha mais fofa, né, gente? O cachorrinho lá, sem mãe, ossinho, né? Imagina. Que sofre. Ai, muito gostoso. Obrigada, Tia Lu. Valeu, viu? E ó, hoje, gente, tá rolando uma baita de uma campanha aí na internet, né, sobre o Dia Mundial do Perdão. Aquilo que eu comecei no programa falando, né? Hoje é o dia certo pra gente tomar coragem, a gente se sentir motivado aí. Né? Exatamente. Baseado aí no último questionamento que a gente teve pelo WhatsApp, então a pessoa que tem dificuldade em pedir o perdão, hoje a proposta do dia é para isso, né? Se sinta encorajado pela internet, pelas redes sociais, a tomar esse tipo de atitude que só lhe trará benefícios. Muito bem, aproveita hoje esse empurrãozão que a gente está dando aí. E olha, tem mais uma dica muito importante que o Alex vai falar pra gente a respeito de um conselho, né, Alex, que tá na luta aí para formar um conselho de trânsito aqui na nossa região, é isso? É extremamente importante, Miriam, porque a gente está buscando constituir um conselho municipal de trânsito, transporte e mobilidade urbana, que aí a gente vai debater o processo conjuntamente com a sociedade. Sejam as empresas, poder público municipal, estadual e federal, entidades, por exemplo, como a CIRP. A gente precisa realmente debater o processo de educação para o trânsito, a mobilidade urbana, conjuntamente com a sociedade.
Vamos pensar, por exemplo, no novo terminal que está sendo feito. Se nós tivéssemos esse conselho antigamente, será que a gente teria feito ele ali? Nós teríamos discutido conjuntamente com a sociedade melhores opções, entendeu? Então é isso que é necessário. E o que você precisar do SBT, a gente está junto aí nesse A gente conselho, agradece muito. Tá? Já adianto aqui um sim no que a gente puder ajudar. Que bom, tá bom? que bom, Miriam. Muito obrigado. E, gente, e a caneca? Ai, a Miriam esqueceu da caneca. Ai, a Miriam esqueceu da caneca. Não esqueci, não. Quem ganhou foi a Emanuele Ferreira, de Araçatuba. Emanuele! Ela respondeu certinho o nome, a cidade e a frase, que é trânsito com segurança. Emanuele, muito obrigada. Um beijo grande pra você. Já vai escolhendo a foto, a produção entra em contato contigo, tá bom? E, ó, você de casa, um beijo grande. Fica com Deus. Se cuide. Se cuide, em cima da moto mais ainda, tá? E vamos lá, vamos tirar nossa foto? Quero agradecer a todo mundo, Juliano, Jaime, Alex, Aline, muito obrigada. Valeu, gente, pelo programa de hoje. Você continua com o Jean Dornelas, tá bom? Vamos ali tirar foto? Devagarzinho. Tá bom. Aqui nessa aqui do teto, tá? Ó, branquinha aqui. Junta. Ok. 1, 2, 3 e já.